Olá, meus queridos, esse nosso Minuto Concurseiro é dedicado a uma novidade que alterou significativamente o Código Civil, mais precisamente o rol dos direitos reais. Isso mesmo, nós temos aí uma alteração no artigo 1225 do Código Civil e aí nós temos agora a inserção de um novo direito real, ok? No inciso de número 13, ok? E isso em virtude de uma medida provisória. Eu estou falando mais precisamente sobre o direito real de laje ou o direito real à laje. Raquel, como assim? Vou tentar sintetizar para vocês. Até essa medida provisória, tá? Ela entrar em cena e alterar o artigo 1225 do Código Civil, tá? Inclusive também inserindo um artigo novo no Código Civil lá na parte final, tá? Que é o artigo 1510-A. Tá? Então, essas novidades, antes disso tudo acontecer, nós tínhamos aqui o direito real de superfície. Ele continua existindo. No direito real de superfície, tá, chamada de concedente, por exemplo, eu cederia o solo, tá? Sou a titular de um imóvel que não tem nada construído, então eu vou ceder para você a utilização do solo. E você vai poder plantar e construir. Então você vai poder investir colocando ali as seções artificiais, plantações e construções. Então isso era fixado por prazo determinado, pelo menos é o que preconiza o Código Civil, havendo aí um pouco de divergência em relação ao Estatuto da Cidade, tá? E aí o quê? Isso era o direito real de superfície. Esse superficiário, ele teria uma propriedade resolúvel das accessões, das construções. E aí, nesse sentido, formava-se duas propriedades horizontais autônomas, a propriedade do solo e a propriedade superficiária. E aí, é claro, né, quando esse direito real de superfície se encerrasse, todas aquelas accessões e construções ficariam para o titular de origem, para o dono do solo, em virtude ou em respeito ao princípio da gravitação jurídica, certo? Tá? O que acontece, gente? Em relação ao direito real de superfície, o nosso ordenamento jurídico, tá? Ele falava um pouco também se era possível ou não, isso por meio dos enunciados, tá? Das jornadas de direito civil. Se era possível ou não o que a gente chama de superfície de segundo grau ou sobrelevação. O que seria isso? Eu entreguei a terra nua para a pessoa, ela foi lá e construiu, né, um determinado imóvel. E aí, se ela podia ceder a parte, por exemplo, o imóvel tá nu, vem alguém e constrói, o superficiário vem e constrói. E aí, gente, em cima da construção do superficiário, conceder um novo direito real de superfície. Então, seria o quê? Um novo pavimento, por exemplo. Então, seria o quê? Uma superfície de segundo grau, né? A superfície da superfície ou sobrelevação. Então, essa matéria também era, tá, discriminada nos enunciados das jornadas de direito civil. Só que, em virtude desta medida provisória, que é a 759 de 2016, tá? Eles passaram a reconhecer um verdadeiro direito real de laje, que não pode ser confundido com o direito real de superfície, tá? Até porque a gente vai perceber que quando a gente fala de direito à laje, tá? Ele vai normalmente se referir a locais que têm uma certa informalidade ou irregularidade, sejam eles públicos ou privados, tá? Cujo acesso, ele vai ser um acesso independente, autônomo, ok? E aí o que acontece, gente? Esse direito de laje, tá? Ele altera, então, ele é agora inserido no Código Civil, tá? E sobre esse assunto, vem comigo na tela rapidinho. Olha o que nós temos. O direito real de laje, tá? Consta agora, oficialmente, no artigo 1225, inciso 13 do Código Civil, e eu coloquei aqui para vocês a exposição, né? O principal aqui, ó, artigo 1º da medida provisória. Essa medida provisória dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, sobre a liquidação de créditos concedidos aos assentados da reforma agrária e sobre a regularização também fundiária no âmbito da Amazônia Legal. Institui mecanismos para aprimorar a eficiência dos procedimentos de alienação de imóveis da União e dá outras providências.
Lembra que eu falei agora há pouco que essa questão de direito real de superfície, por exemplo, de segundo grau, ou a sobrelevação, tá? Encontrava, gente, um dispositivo que é o 568, tá? Das jornadas de direito civil. Olha o que diz esse 568. Ele fala: o direito de superfície abrange o direito de utilizar o solo, o subsolo ou o espaço aéreo relativo ao terreno, na forma estabelecida no contrato, admitindo-se o direito de sobrelevação atendida à legislação urbanística. Então, os enunciados permitiam a superfície de segundo grau, mas agora o tratamento é dado de uma forma muito mais aprimorada, tá? E aí nós temos a inserção do artigo 1510. E aí, câmera 2, vem comigo, eu faço questão de dizer aqui com vocês quais são os dispositivos principais, né, dentro do artigo 1510-A, que é novidade no Código Civil. Olha que interessante. Eu não posso confundir o direito real de superfície, tá, gente? Com o quê, gente? Com o direito à laje. Porque aqui, gente, eu vou tentar regularizar uma situação que acontece no mundo fático, principalmente de terrenos irregulares. Então, quando eu digo assim, você tem o direito de laje. Então, percebam, eu construí a casa, tá? E eu permito que o sujeito construa acima, que seria o quê, gente? O direito de laje. Mas aí, no que eu permito a construção desse outro pavimento, é com esse direito à laje, ele é um direito independente. Então, haverá a matrícula do meu imóvel e haverá a matrícula do imóvel que está na laje. São o quê, gente? Matrículas autônomas, tá? Por exemplo, a parte tributária do imóvel de baixo cuido eu, a parte tributária do imóvel de cima cuida o titular lá de cima, ok? Então a gente divide as matrículas, tá? A gente também divide a questão tributária, beleza? Volta aqui. O direito real de laje consiste na possibilidade de coexistência de unidades imobiliárias autônomas de titularidades distintas, situadas em uma mesma área, de maneira a permitir que o proprietário ceda a superfície de sua construção, a fim de que o terceiro edifique unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo. Não é um simples direito real de superfície. Aqui, gente, você vai criar propriedades realmente o quê? Separadas, com matrículas separadas, ok? Aí eu coloquei aqui alguns detalhes. O direito real de laje contempla o espaço aéreo ou também o subsolo, olha a novidade, tá? De terrenos públicos ou privados, tomados em projeção vertical, sempre vertical, como unidade imobiliária autônoma, não contemplando as demais áreas edificadas ou não pertencentes ao proprietário do imóvel original, certo? Então, aqui, gente, ele vai falar um pouquinho sobre a parte aqui de encargos e tributos. Olha que dado importante. Considera-se unidade imobiliária autônoma aquela que possui isolamento funcional e acesso independente, ok? Qualquer que seja o seu uso, pode ser também comercial, ok? Devendo ser aberta uma matrícula própria para cada uma das referidas unidades. Aí aqui, a instituição do direito real de laje não implica a atribuição de uma fração ideal de terreno ao beneficiário ou participação proporcional em áreas já edificadas. Isso aqui também não se confunde, gente, com condomínio edilício. Tem nada a ver, ok? Então, aqui, gente, faz também uma referência interessante. Ó, o disposto nesse artigo não se aplica às edificações ou aos conjuntos de edificações de um ou mais pavimento construídos sob a forma de unidades isoladas, destinadas a fins residenciais ou não, nos termos do Código Civil e da legislação específica de condomínios, não pode ser confundido com condomínio, e o município e o DF poderão dispor sobre posturas edilícias e urbanísticas associadas ao direito real de laje. Então, por exemplo, quando eu construo minha casa e cedo a laje para outra pessoa, essa pessoa pode construir, gente, outros pavimentos. Mas ela não pode instituir o direito de laje sucessivo. Isso não é permitido, ok? É uma novidade, né, significativa, fruto aí dessa medida provisória. É um novo direito real e um novo direito real, né, de laje, né, bem comum aí em favelas, né? E aí o que, gente? É uma novidade que foi acrescida no nosso Código Civil e que tem agora um tratamento próprio que não deve ser confundido com o direito real de superfície. Quer saber mais? Então vem comigo para o Gran Cursos Online, sua aprovação garantida.